Oi, gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Marta Santos e aqui você vai aprender sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e como gestionar as suas emoções. Lembrando que estou em processo, então vamos aprender juntas. Hoje eu vou falar de um tema que talvez esteja roubando a sua energia e você não está percebendo. A pessoa que vive para agradar todo mundo. Você já se permitiu viver livre, viver sem medo e sem culpa? Muitas mulheres se esforçam para caber no molde de outras pessoas, para agradar outras pessoas, pensando que assim elas vão ser reconhecidas e respeitadas. E muito pelo contrário. Por quê? Para você ser respeitada, você tem que se escolher e se respeitar. Gente, eu já fui assim, uma pessoa boazinha, que sempre estava ajudando os outros, fazendo tudo pelos outros. E deixava eu de lado, por exemplo. Só que eu achava que isso era o certo, sabe? Eu tinha a cabeça pequenininha e achava que estava fazendo a coisa certa. Então eu sempre estava dizendo sim para tudo. Às vezes estava fazendo coisas que eu não queria e às vezes estava deixando de descansar, de fazer uma coisa para mim, para agradar os outros. Resumindo, eu não tinha vida própria. Eu era movida pelas vontades das pessoas. Eu me lembro uma época que eu era jovem e eu gostava muito de arrumar assim, salão de festa, fazer decoração. Eu achava que essa ia ser a minha profissão e que eu ia fazer muito sucesso. Mas não foi assim, gente. E eu comecei a ajudar as minhas amigas, as minhas colegas, todo mundo que casava, eu fazia as toalhas de mesa de papel crepom na época, era muito bonito. E eu fazia decoração, entrada, essas coisas. Gente, alguém casava nessa época, era eu que ia organizar. Só que eu não percebia que eu andava assim, sabe? Indo por ir, sabe? Indo por ir. Porque eu não era remunerada, até porque nessa época ninguém cobrava nada. E eu também não era profissional. Mas assim, gente, uma noiva ia casar, eu já me ocupava de tudo. Na parte da decoração, eu ia atrás, eu ajudava, eu estava presente. E isso, gente, no momento era alegre, eu achava legal, sabe? As pessoas irem na festa e ver a minha decoração, que era simples, gente, mas era bonita, sabe? Só que eu fazia de coração nessa época, eu fazia de coração, sabe? Eu não fazia assim com raiva e nem, sabe? Mas eu vim percebendo, gente, que com o passar do tempo, eu tinha meus filhos pequenos, por exemplo, então quando tinha aniversário, assim, as pessoas já estavam acostumadas a me chamar e eu não dizia não. Então, às vezes eu estava ocupada e eu ia igual, sabe? Eu ia igual, fazia, ficava às vezes a tarde toda na casa dessa pessoa, meus filhos desatendidos e, sabe, me incomodava, mas eu não sabia dizer não. Então, eu fiquei presa nesse ciclo de ser a boazinha, de ser legal. E hoje, gente, na época, por exemplo, que eu ganhei cansaço, brigas dentro de casa e, sabe, um monte de coisas assim. E hoje, por exemplo, eu vejo que essas pessoas que eu ajudei tanto lá no passado, assim, poucas delas hoje conversam comigo, sabe? Poucas delas têm relacionamento assim comigo, conversa comigo, tem carinho por mim. Então, hoje eu vejo que eu fazia, não é porque eu queria, eu fazia porque eu não sabia dizer não. E isso, gente, veio por muito tempo, sabe? Eu não dizendo não, até que começou as pessoas pagarem para fazer decoração e eu fui liberta desse cargo. E eu lembro, gente, que as entradas também do casamento era eu que fazia. E às vezes eu ia em casamento, não estava nem arrumada direito, e uma pessoa me chamava para me organizar a fila sabe, do casamento. Era assim, gente, sabe? Eu fazia, eu era movida pelas vontades dos outros. Naquela época, eu não sabia, gente, eu nem
podia dizer não, sabe? Que a gente foi criado para isso, né, gente? Ser boazinha, não contraria ninguém, seja empática e não desaponta ninguém. Era assim que a gente foi criada, né? Então, achava assim que isso era ajudar as pessoas, que a gente aprende que a gente tem que ajudar as pessoas. Aí, no decorrer do tempo, dos anos, eu fui crescendo, gente, cheia de frustração, cheia de mágoas, não com essas pessoas, com as coisas que iam passando, sabe? Sufocada, com muita carga nas costas, sabe? E eu fui vendo que, sabe, não era legal. Eu vivia cansada, fatigada, num mundo que não me cabia, sabe? Eu não queria mais isso. Eu não queria, gente, ser assim, mas eu não sabia sair daí. Eu não sabia, sabe? Eu não sabia. Até, gente, que eu comecei a ver vídeos de desenvolvimento pessoal, muito tempo depois, gente, começava a ouvir, mas não entendia muitas coisas, não punha em prática, porque era muita procrastinação, muito assim, sabia o que tinha que fazer, mas não tinha aquela motivação para fazer. E foi assim por muitos anos, gente, foi assim por muitos anos, foi por décadas, eu me procrastinando, eu deixando de dizer não, dizendo sim para tudo. Então, gente, o que passou? O que eu ganhei com isso, gente? Cansaço físico, agotamento mental, entendeu? E vivia para dizer sim para todo mundo. Então, por que a gente faz isso? Por que a gente tem esse comportamento, gente, de dizer não, de dizer sim para tudo? Por que a gente não se posiciona, sabe? Por quê? A gente quer ser lembrado, a gente quer ser vista, carência afetiva, sabe? Traumas de infância, falta, carência afetiva, sabe? Tudo isso faz com que você tenha esse tipo de comportamento e está nesse ciclo de pessoas, sabe? E muitas vezes também, gente, depois disso, pessoas assim, já que, sabe, te chamava em cima da hora para qualquer coisa, eu sempre estava disponível, sempre disponível. E o pior de tudo, gente, é uma pessoa que está disponível. A gente tem que ser, não pode estar disponível, gente. E aí eu tava disponível, você podia ser qualquer hora, gente. Às vezes eu tinha coisas que fazer, aí já ia ficar o fim de semana envolvida com aquilo, sabe? Então, assim, por não dizer não, por não, sabe, desagradar as pessoas. Aí, gente, eu comecei a me desenvolver pessoalmente, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, comecei a buscar, e eu tenho uma pessoa que eu converso muito sobre isso, e a gente começou também a trabalhar isso, e uma para outra, passando as dicas uma para outra, até, gente, que eu decidi, sabe, parar e dar um basta, sabe? Aí você fala assim, como se livrar dessas pessoas, como se livrar desses ciclos? Gente, dizendo não, sabe? Dizendo não, contrariando, decepcionando essas pessoas. Aí você vai pensar assim, ai Marta, mas se eu fizer isso, eu vou ficar sem amigas, eu não vou ter ninguém, sabe? Vou ficar sozinha. Melhor para você. Porque assim você tem a oportunidade de encontrar pessoas que têm a ver com você e que te aceite como você é, sabe? Então, gente, é isso. A gente tem que buscar hoje em dia o melhor pra gente. Dizer não, porque quando você diz não para uma pessoa, você está dizendo sim para o seu propósito, sabe? E dane-se que se a pessoa vai ficar chateada ou não, sabe? Então, o que adianta? Por exemplo, eu estudava, consumia bastante vídeo no YouTube e tal, e não punha nada em prática, entende? Aí eu vi, gente, quando eu me posicionei, que eu comecei a dizer não, eu já fui deixada de lado, sabe? No começo doeu, sabe? Você vê que as pessoas saíram de perto de você, as pessoas que dizia ser sua amiga, que gostava de você, e no fim você foi vendo que não era nada disso. No começo doeu muito. Eu tinha uma pessoa que vivia sempre comigo, que era minha amiga, eu dizia que era minha irmã, que Deus que me apresentou ela. E assim, gente, um dia que eu disse não, um dia que eu não estava com vontade, eu disse assim, um não.
acabou a amizade, a pessoa já me pôs na lista negativa, na lista negra dela, não quis saber mais de mim, não veio perguntar o porquê que eu tava dizendo não, sabe? E é isso, gente. Então, a gente tem que se priorizar a gente, porque se você faz por muito tempo a vontade dos outros, o que que passa? Você vai ficar enferma, você não fala o que você tem que falar, não precisa ser mal educada, mas você precisa se posicionar, você precisa impor as suas vontades, fazer o que você tem vontade, sabe? Seja sincera com você, faça o que você gosta, o que você quer. Não faça nada, gente, para agradar os outros, porque infelizmente, hoje, creio que uns 90% das pessoas não tem coragem de dizer não e nem está preparada para ouvir o não. As pessoas ficam com raiva de você, de mal de você, já sai falando de mal de você, sabe? Então, como Marta, como eu sei que eu estou vivendo para agradar os outros? Quando você não faz o que você quer e faz o que os outros querem. Você diz sim para tudo, você está no lugar que você não gostaria de estar e que você se sente sobrecarregada com coisas que as pessoas põem nas suas costas, sabe? Por exemplo, aquela amiga ou aquela prima que te chama por última hora para você socorrer ela. Às vezes você está num momento assim de descanso que você fala: hoje eu não vou fazer nada, eu vou tirar o dia para mim para descansar. Aí você larga tudo e vai fazer resolver aquele problema que nem é seu, sabe? E outra coisa, aquele companheiro de escola que você fazia grupinho na escola, por exemplo, e sempre não fazia as tarefas e ficava tudo nas suas costas e dizia: ai, você é mais inteligente, ai, você sabe melhor, você faz, sabe? E como mudar isso, Marta? Como mudar isso? Gente, dizer não, se posicionar, se amar, porque você não precisa ser aceito, ter aprovação, buscar autoavaliação. Você precisa, gente, ser respeitada. Você precisamos ser respeitadas, gente. Não precisa de ninguém validar o que a gente faz. Sejamos autênticos, porque quando a gente vive para caber na vida de outras pessoas, a gente vai se anulando e perde a nossa essência, sabe? A gente perde a nossa essência e com isso a gente leva uma vida mais ou menos, uma vida mediana, sabe? E eu decidi, gente, que eu não vou ser assim, eu não quero mais ser assim. Então, gente, vamos mudar. Se você é assim, essa pessoa que vive para agradar os outros, ou se você conhece alguém que é assim, que vive para agradar os outros, não consegue dizer não, a pessoa vive sempre sufocada, às vezes até enferma, né, gente? Que vamos combinar que quando a gente não consegue dizer não, sabe? Vai dando uma ansiedade e outras coisas e a gente acaba se enfermando. Então não vale a pena, né, gente? Então vamos nos priorizar, vamos nos aceitar como a gente é, a cada dia buscar mudanças. Há muitos vídeos aí, muito material na internet, no YouTube, gente, que pode nos ensinar a ir para o próximo nível, sabe? E pedir a Deus também que coloque pessoas na vida da gente que aceite a gente como a gente é e que possa levar a gente para o próximo nível. Não aquela pessoa, gente, que vai te explorar, que vai te usar, que vai, sabe? Ou então, gente, sabe aquela pessoa que tem só débito com você? Que ela vem falar com você, joga todos os seus problemas nela. Quando você vai dar a solução para ela, falar o que você acha, ela não quer, gente. Ela não quer. Por quê? Ela só quer te usar o seu ouvido. Quando você precisa de ter alguém para você desabafar, você não tem. Você não tem essa pessoa, porque essa pessoa não vai te ouvir. Então, são pessoas que só têm crédito com você, não tem débito, sabe? Então, há pouco tempo também, uma pessoa que só tem débito comigo, gente, só tem débito, me pediu um favor, uma coisa, gente, e eu falei não. Eu falei, não, olha, eu sinto muito, mas nesse momento
eu não posso, sabe? Eu não posso. E ficou assim, gente, uns meses a pessoa ficou chateada comigo, que é melhor, né, gente? A pessoa ficar chateada e a gente com o coração leve, com o coração limpo, né? Então, gente, a gente tem muito que aprender. Eu sou orgulhosa de mim hoje, porque eu tô buscando conhecimento, tô buscando me desenvolver, sabe? Tô buscando ser cada dia uma pessoa melhor e eu espero que você também queira isso para você, para sua vida. E se essa mensagem fez sentido para você, salva, compartilha com aquela pessoa, sabe, que tá precisando dizer não, mas ela não consegue, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por estar aqui.